Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. E aí, meus amigos, né? Saulo, cadê você que não grava sempre? Não gravo, não. Gravo de vez em quando, na medida que dá. Hoje é domingo, 17 de julho, eu tô aqui sentado em Gravatá. Aí eu descobri um lugar bem calminho aqui, um lugar aqui que tem pouca, nem passa ninguém aqui, encruzilhada. Eu sou um tranca-rua aqui, é uma abertura de rua mais fácil, né? E vou bater um papo com vocês. Eu tive essa noite aqui, sempre que eu venho para os lugares mais por isso possível, até que eu vou falar sobre isso, as dificuldades que existem em sair do corpo, assim como as facilidades, uma coisa puxa a outra. Sempre que eu venho para cá, mais do que na praia, né, eu acho que é porque aqui o aglomerado é menor, ainda mais em época assim que vem pouca gente, um dia qualquer de julho, sempre tenho facilidade para sair do corpo aqui, né? Sempre os sonhos também são maiores, a capacidade de rememoração das experiências. Eu tive uma pessoa fora do corpo essa noite, eu não sei, não se identificou, também não perguntei, aproveito as informações que estão sendo passadas no momento. E aí eu perguntei para ele assim, eu tô lúcido agora, mas nem sempre eu consigo trazer as rememorações. Mas no geral, por que as pessoas não conseguem se lembrar das suas experiências assim? Foi uma pergunta bem difícil, na verdade, que eu fiz pro Caba. Ele falou, mas a resposta você sabe, Saulo. Ele falou mais ou menos assim. As pessoas, elas buscam sempre, a maioria das coisas que as pessoas buscam é a inconsciência, é o relaxamento. Ninguém, até pela dificuldade de viver no planeta aí, né? As dificuldades que você se enfrenta, sejam kármicas, ele explicou assim, sejam as próprias naturais dificuldades da vida, e as pessoas não estão muito abertas, com a lucidez aberta. Eu estou gravando aqui, eu sempre passo carro às vezes falo, então fiquem tranquilos, né? As pessoas não estão muito com a lucidez aberta para essas coisas. Então, no geral, ainda o instinto ainda fala muito alto, a vida egoísta ainda fala muito alto. Então, as pessoas até saem, Saulo, do corpo. Saem do corpo, ficam conscientes. Ele até me mostrou algumas pessoas que, segundo ele, estavam fora do corpo, mais ou menos em sonhos lúcidos, que é o que ele falou. E apontou assim para as pessoas assim, eu fiquei olhando para ver se eu conseguia perceber, mas assim, eu sempre quis distinguir, né? Porque é muito difícil você dizer que estando fora do corpo, quem são as pessoas que estão projetadas ou não, porque você precisa de uma coisa chamada clarividência astral. Por incrível que pareça, a clarividência é quando você enxerga uma dimensão diferente da sua. No caso, eu estou no físico, enxergo uma dimensão de lá, e mesmo estando no astral, a dimené, que é a dimensão energética, ela fica em outra frequência. Então nem sempre você consegue identificar através das energias, que é como dá para identificar quem está do corpo, fora do corpo ou não. Você sabe. E aí eu achei interessante esse assunto, ainda mais porque e também cheguei à conclusão que não é só uma questão disso, é a questão do modo de vida com que a gente tem tido aqui, né? Por exemplo, tomara que não seja ninguém dessa casa aqui, eu tô sentado aqui na frente da casa dos outros aqui, perto aqui que estava tranquilo, e vai passar direto. Aí, e eu, por exemplo, por que eu consigo sair do corpo com mais facilidade? Hoje é um faca e bate-papo, tá? Então, talvez não vou colocar questões das pessoas, não. Com mais facilidade em lugares assim. Então ficou claro que de alguma forma, e já tem tempo que isso fica claro, por exemplo, eu moro em apartamento, eu sempre falei sobre isso, é bem mais difícil sair em apartamento, mora gente embaixo, mora gente em cima, já tive provas bem fortes de que o acoplamento áurico, que é quando a minha expansão das minhas energias com as suas, elas interferem na nossa capacidade de lucidez, seja dormir perto de alguém, encostado na mesma cama, ou alguém perto mesmo no mesmo quarto dormindo. Então tudo tem uma interferência, há uma troca de energia, há uma troca de informação, há uma troca de pensamentos, de onirismos, certo? Das informações que existem de uma hora para outra. Mas o fato é que quando você dorme em lugares com menos aglomerados de pessoas, então você quer me falar então, Saulo, que quanto mais gente, mais difícil, sim, de alguma forma, e não só isso, tá? Não só isso. Não são todos os casos, tem casos em que você dorme perto de determinada pessoa, que aquela pessoa tem uma energia melhor, característica que facilita a sua projeção. Tem gente que dorme perto do seu animalzinho, seu gatinho, seu cachorro, tem uma facilidade, mas no geral, a energia animal, a aura mais do homem, porque o que acontece? Um gatinho, por exemplo, mais que ele tenha energia de animal densa, vai de certa forma até no geral, né?
fora das sessões, dificultar, ele não tem onirismos desequilibrados, do tipo pensamentos que o levem a uma desarmonia. Ele não consegue, ele fica dentro do padrão do instinto, né? Ele tem os pensamentos dele lá que vai saber quais são, mas o ser humano, de alguma forma, ele suja o ambiente, e como nós também estamos na energia característica deles, a gente parece que aquilo a gente capta mais facilmente. Então, quando eu estou em regiões mais calmas como essa, né, com mais natureza, com menos aglomerado, de alguma forma tem menos energia consciencial, que é aquela energia que as pessoas pegam e passam a vibrar, a energia imanente, a energia fluido cósmico universal, enfim, e a pessoa passa a vibrar e gera, e aquilo facilita minhas projeções. Agora, é de uma forma muito forte, me facilita em todos, não é só projeção, facilita a sensibilização. Eu não sei se você já percebeu também, de madrugada, quando está todo mundo dormindo, claro que eu sempre falo que nem todos os casos são assim, mas você já percebeu que é mais fácil se concentrar, que é mais fácil manter a tranquilidade interna? Você vai perceber muito interessante isso também. A madrugada, ela parece que quando as pessoas estão dormindo, que o ambiente fica mais leve, o ambiente fica mais fácil de concentração. Normalmente eu adoro a madrugada, né? As pessoas que gostam de madrugada também devem sentir algo parecido. É mais fácil para escrever, é mais fácil para estudar, é mais fácil para jogar, é mais fácil para tudo, né? Isso quando você está tranquilo, não está buscando a perda de consciência, não está em ambientes aglomerados. Você está sozinho em casa, em algum ambiente tranquilo, você vai ver que é mais fácil. Aí, os fatores que vêm a dificultar a projeção astral. Além do acoplamento áurico, das aglomerações, então quer dizer, Saulo, se eu morar numa casinha de campo vai ser mais fácil? Sim, se você, não é que vai ser mais... Você tendo a facilidade da projeção, vai ser mais fácil você sair do corpo. Se você não agir, mesmo não tendo, claro, né, você vai ter mais facilidade para isso. Mas se você tem uma aura, um pensamento... você joga o tempo inteiro de desequilíbrio, está com problema de depressão, ou tem visões estranhas, sempre você próprio vai ser um dificultador para o processo. Mas, no geral, estando mais afastado, sim, com certeza é mais fácil sair do corpo em ambientes mais calmos, ambientes que você está sozinho, ou com menos aglomerado. Quem mora em casa, certo? Ou que não mora ninguém em cima, ninguém embaixo, já facilita o processo, né? Ou quem mora, sempre vai facilitar nesse ponto. Mas não é só isso, isso eu estou falando dos indícios, né? Dos acessórios, das opções que existem. É possível sair do corpo na cidade, dormindo perto das pessoas, como eu faço sempre que dá, porque quando a gente casa, a gente tem o padrão, aquela pessoa gosta de dormir perto de você, você fica ali, né? Mas existem várias outras coisas, por exemplo, aí vocês tem gente que fala alimentação também, né? Tudo que você facilita o processo físico, vai ser equilíbrio, né, a palavra. Para você ter ideia do negócio, certa vez, foram dois momentos interessantes, né? Eu e um amigo num curso do Wagner Borges. O Wagner, clarividente, chegou para esse amigo meu, né, não vou falar o nome dele, né? Aí falou assim, velho, você tá com desequilíbrio aí sexual, aí você precisa arranjar namorada, aí você tá com energia acumulada, isso tem dificultado aí sua capacidade de lucidez quando você sai do corpo. Ele viu pela clarividência e falou pro cara isso. E a outra vez foi bem interessante, eu estava no curso SCP-2 do Valdo Vieira, e o Valdo, não só para mim, como para um outro colega, ele falou para ele, depois falou para mim, você está com problemas físicos, sua aura provavelmente está, na aura dele provavelmente estava mostrando isso, e eu aconselharia você comer mais carne para você ter um pouquinho melhor, o equilíbrio físico faz com que... Então eu achei interessante aquilo. Foi contra todos os aspectos que nós vemos espirituais místicos por aí, porque normalmente a pessoa fala, não, pare de comer carne para sair do corpo. Ele falou o contrário, ele falou que o corpo dele, precisando de mais proteína, estava levando a um estado cerebral onde o corpo ficava se preocupando com nutrição e perdia concentração para a projeção. Claro que existem outras formas de você comer proteína, né? Aquela forma que ele indicou foi essa, e tem as controvérsias que tem por aí. Mas é bem interessante o ponto de equilíbrio, né? O equilíbrio. Agora, o que eu falaria que é o ponto mais intenso de equilíbrio para a projeção, que vai fazer a maior diferença, com certeza, sem nenhuma dúvida, é o estado emocional. Se você não está tranquilo, se você está agoniado, qualquer outra coisa, eu aconselho nem fazer projeção em princípio. Cuidar primeiro desse lado, ver quais são os pontos que estão em você,
que fala, o que eu estou tendo aqui, que estou agoniado, por que eu estou desse jeito, por que eu sou tão ansioso, por que quando estou nervoso, por que será é a pessoa que foi embora, é uma pessoa que eu gosto que não corresponde, é um problema de que tipo de origem, né? Até buscar ajuda psicológica, porque isso é o que faz, não só para a projeção, mas no geral, dá problema físico, né? De doença, dá problema de todo tipo de origem, até problema de assédio, desequilíbrio. Então, esse é o ponto que mais vai mexer nisso. Aí, dentro desse tudo, desses pontos que nós estamos vendo, vem aí, tem pessoas que falam, Saulo, se eu arrumar um quartinho, fizer meu quarto, funciona melhor, ajuda o processo. Por exemplo, não é que aquilo vai fazer você sair do corpo, mas existe, por exemplo, eu tenho um quarto lá em casa, que de vez em quando eu gravo lá, que tem as plantas atrás, né? A planta não, papel de parede com... Não é que aquilo vai mexer na praia, não vai, né? Mas tem uns incensos, de vez em quando eu ligo. Incenso vai ajudar? Não. Tem uns budinhas lá, uns negócios, uns pedrinhos cristais, aquilo vai ajudar? Não necessariamente. Mas toda vez que eu entro nesse ambiente, tem uma musiquinha calma, né? Isso induz eu pensar coisas boas. Eu tenho uma caminha de massagem que a gente colocou lá, de vez em quando a gente vai lá, liga na tomada, faz uma massagenzinha lá. Então é um ambiente que a gente entra para isso. Então a gente cria um projeto toda vez que eu entro eu me sinto bem. O ambiente por si só é um ambiente muito legal, né? E a gente entra lá para isso e cria um ambiente, né, saudável para a projeção. Não é que eu precise daquilo para sair do corpo, mas ele facilita como acessório. Incluindo isso, seu estado emocional, vai facilitar o processo. Então, com certeza, se você for ver hoje na sua vida, as pessoas buscam a experiência extracorpórea como um sentido de lucidez lá fora, de uma mágica que vai acontecer, ou uma conhecimento. Só que não é só isso. Você pode até ter uma experiência ou outra, por exemplo, uma certeza da continuidade da vida, um encontro com um parente e tal. Mas para você ter continuidade, a busca pela projeção, ela é uma constante. Ela é a lucidez no corpo, principalmente, né? Isso inclui o cuidado energético, todos esses pontos. Muita gente chega para mim às vezes e fala, pô, Saulo, você já vê com facilidade. Eu falei, não, desde que quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências, né, de lá para cá eu comecei a estudar, eu sempre, mesmo sendo um cara, eu não me considero disciplinado, sou um bagunceiro. Para mim tudo é tranquilo, não gosto muito de regra e tal, na medida que eu já tenho das regras de horário de trabalho, não sei o que, o resto eu fico numa vida mais tranquila, não tenho regra para gravar fac, nada disso. Não, meu irmão, aqui é tudo tranquilidade. Mas eu me mantenho sempre observador das minhas energias. Não quer dizer muita coisa para o mundo, mas para mim é importantíssimo. Eu estou sempre observando o meu lado emocional, né? Por exemplo, eu estou sempre trabalhando os pontos que podem acontecer na vida, por exemplo. Eu estou sempre pensando, assim, não de forma depressiva. Se minha mãe morresse hoje, se eu me separasse, se eu precisasse me mudar de país, e se eu criando possibilidades, eu faço meditações sobre isso, e se eu próprio morresse agora. Então isso tudo faz com que eu vá pensando nas situações. Quando as situações chegam, como eu de vez em quando faço as reflexões, eu estou mais tranquilo. Né? Assim, não é que não seja fácil, que seja fácil, mas aí você vê pessoas com situações que acontecem, até em coisas simples, que se estressam, se desequilibram. E o que acontece? Como a gente está no corpo físico, e o processo aqui é 20% do que acontece lá, então proporcionalmente o cara desequilibra tanto, do lado de lá ele vira um bicho, velho. Vira um monstro, as pessoas estão desequilibradas, seguindo os problemas que você enfrenta aqui, que você não tira da cabeça, lá é pior. Então se você desencarna hoje, não é só para projeção, com essas dificuldades, por isso que muita gente chega do lado de lá desequilibrado, chega mal, e aquilo vira um negócio que ela não consegue controlar. Então o mais importante é essa tranquilidade que você está sentindo, buscar sempre, na medida do possível, respirar bem, pensar coisas boas, né? Tá questionando as coisas de forma positiva, não ser aquele espiritualista maluco, não, pai, eu acredito em tudo, velho, falou, eu acredito nessa porra. Não, você tem que questionar os pontos, sempre estou fazendo isso. Isso faz você ficar com a mente boa, faz você ficar, até quando você for falar sobre o assunto com uma pessoa, as pessoas quando vêem um espiritualista assim, né, elas às vezes chegam e falam, elas esperam de você, e de repente ver você uma pessoa mais centrada, mais pé no chão, aquilo leva ela até a ter uma credibilidade maior em cima de você, ela olha você de outra forma, e é essa forma que eu vejo a questão da projeção, né?
Eu não, às vezes, por exemplo, tem dia que eu chego em casa, você faz técnica todo dia? Não, faço sempre que posso, né? Mas dia que eu não faço, porque como eu venho é a média da coisa que funciona, não é um dia, não adianta você sentar um dia e fazer um tal, não sei o quê, a média da coisa que funciona, né? Lembra que a energia é uma coisa que muda mais lentamente do que o corpo físico, em 10 anos o seu corpo muda, né? Se você for ver os parques de 5 anos atrás, era mago, né? E tô um pouquinho mais velho e tal. E energeticamente, de lá para cá, eu mudei menos do que fisicamente, porque você tem ideia. E o processo mental ainda é mais lento ainda, né? Então esses são os pontos que eu digo para a pessoa. Não tem pressa, não tem essa agonia de fazer as coisas acontecer do dia para a noite, né? No geral, são esses os pontos que eu acho interessantes. Eu acho que aí, em cima disso você deve estudar bastante o assunto, pesquisar, mas tem vezes que eu faço o contrário. Para você ter ideia, tem vezes que essa noite mesmo eu fui ler, vou procurar um livro para ler, né? Deixa eu passar o carro. Aí tinha 2 livros, né? Um livro que falava sobre os missionários da luz, que eu achei, eu já tinha lido, mas achei interessante. Eu falei, não quero ler de espiritualista agora, eu vou ler uma coisa mais, sei lá, porque eu não queria que nada influenciasse na capacidade de observar as coisas. Na capacidade, porque quando você passa a ler determinadas coisas, aquilo passa a ser o foco do seu... Então, eu sempre, até quando eu leio dessa forma, às vezes eu fujo das leituras específicas sobre isso para poder ver coisas que eu não consigo ver mergulhado em determinada coisa. Então, o questionamento nesse caminho é fundamental para a projeção astral também, né? A gente vê pessoas aí que você conhece, velho, que cheio que não precisa todos aqueles... Tudo é bom, não faz problema nenhum. Eu também não sou radical em nada, né? Não acenda isso, não, besteira é essa, né? Não tem negócio de usar branco, usar preto, usar amarelo, não. É simples, cara. O procedimento de sair do corpo todo mundo já faz. O problema é por que você não lembra, ou por que você não consegue o processo entre a sair do corpo, ficar relativamente acordado dentro das lógicas. Tem várias coisas que dificultam a rememoração, tá? Isso é um outro assunto, mas dentro do foco do tema de hoje, que é por que as pessoas não conseguem ter a experiência extracorpórea, quais são os fatores positivos e negativos para isso. O corpo, primeiro, ele tem várias reações físicas dele que sempre vão influenciar na rememoração. Você tem os ciclos de sono, você tem a associação, que é aquilo que você processa. O ciclo de sono ele vai mexer, ele vai variar, vai sono leve, sono pesado, ondas cerebrais em determinados pontos, mas as dificuldades emocionais que você tem, os onirismos são quando você cria determinadas coisas lá fora ou no corpo, e a associação é que você vê determinada coisa, o cérebro não conseguindo interpretar com um computador mais lento, ele processa daquela forma que ele consegue entender. O exemplo claro que eu faço disso é que às vezes você está lá fora, você vê um amigo espiritual muito grande, aí você volta, acha que você viu um pai, um filho, ou aquele projetor, aquele cara que você assiste o vídeo. Muita gente manda para mim falando que me viu fora do corpo, eu estive com você não lembra? Não, rapaz, ó, velho, 90% de chance de não ter sido eu ou mais. Não estou dizendo que não possa ter sido, mas aí você faz associação, você não consegue, o seu cérebro no processo de retorno, e às vezes não é só no retorno, é imediato. Porque o que é a projeção astral caracterizada? É quando você está lá fora e o corpo está rememorando o que está acontecendo aqui, ou online, ou ele processa depois. Às vezes ele está conectado ali, né? Já processando. Isso para você é lucidez, porque quando você retorna, você fala, nossa, estava muito lúcido lá fora. Mas às vezes você está muito lúcido lá fora, o corpo não processa. Então é projeção astral sem rememoração, quer dizer, no geral a gente nem caracteriza a projeção astral, né? Então, essa questão da associação, do ciclo de sono, dos onirismos, também vão influenciar nisso. Então, por isso que no dia a dia eu falo sempre da lucidez. Lucidez no trabalho, lucidez em casa, lucidez em todos os pontos que você está tendo, a observação dos seus pensamentos, ou pelo menos das suas emoções, dos indícios que estão acontecendo ao redor, porque isso tudo vai fazer diferença na nossa capacidade de dia a dia, né? Nossa percepção, né? E mais do que isso, vai fazer você, quando você está lúcido, bicho, é muito interessante. Quem está lúcido no ambiente de trabalho? Ninguém, velho. As pessoas estão preocupadas. Lúcido que eu digo é acordado além daquilo, observando além daquilo, fora do aquário, sabe? As pessoas estão ali desesperadas por mostrar para o chefe que é bom,
esperada pelo problema que aconteceu na empresa, tudo isso é importante também, né, o seu trabalho, mas não só isso, não mergulhar e ficar preso dentro daquele negócio lá. Então, no dia a dia, em casa, as pessoas não estão lúcidas nos ambientes, né, as pessoas querem, pelo contrário, é o contrário, eu diria, elas querem perder a lucidez. Com todo respeito, tomando aquela cervejinha, aquele negócio, Eu, por exemplo, muitas vezes quero minha cachaça, sei lá, jogar um videogame, que, queira ou não, diminui um pouco a percepção, mais ou menos, mas é uma forma de relaxar. Todo ser humano, de certa forma, nós, no nosso nível de consciência atual, acho que até os mentores, têm o seu nível, o seu estado geral de relaxamento, às vezes faz do próprio trabalho um relaxamento, mas é natural, mas a constante busca pela perda de lucidez, ou estando fazendo aquilo para a perda de lucidez, é que é estranho, né? É que faz quando você está acordado naquele negócio, às vezes eu fico, bate a lucidez, bate a onda, assim, que você se sente meio que sozinho, porque a inocência nesse ponto é muito grande, as pessoas não têm conhecimento energético. Assim como elas são assediadas por um espírito, elas podiam ser assediadas por mim, se eu quisesse ali. Eu podia energeticamente fazer um assédio se eu tivesse intenção. Claro que sofreria karma por isso, como os espíritos também sofrem. Todos os que fazem algo nesse sentido têm a reação, né, das suas ações. Mas não existe defesa, não existe conhecimento. É um processo de total... o máximo que as pessoas conseguem fazer uma prece, quando estão conectadas a isso, para pedir ajuda, para pedir proteção, porque elas não conseguem nem entender o procedimento. A gente também entende muito pouco. Não pense que projetor só sabe disso, não sabe. Isso é muito pouco, mas você sabe de uma coisinha que é básica, né? que é o princípio da coisa, da continuidade daquilo, do como aquilo influencia na gente, do controle que nós podemos ter e também da não necessidade de o tempo todo estar ali só fazendo prece e pedindo ajuda. Tudo isso facilita no dia a dia. Eu diria que os pesquisadores normalmente dividem em 3 pontos a experiência extracorpórea: a inconsciente, a semiconsciente e a consciente. Eu adiciono mais uma, que é a consciente no corpo físico. Essa é a mais difícil de todas. É quando você está aqui agora, aprender a manter mais ou menos uma ordem dentro dessa proporção dos 20% somente em relação ao corpo astral, e você aprender a manter mais ou menos a compreensão das emoções, da lucidez, do trabalho energético, né? Tá sempre cuidando também de todos os pontos que podem fazer diferença na sua vida, né? Sabe que vai ter horas que você não tem controle das coisas, né? E é aí que mora o posicionamento. Cara, muita gente às vezes chegou para mim, não é exemplo de nada, mas é bem interessante, isso me deixou pensativo no decorrer dos anos. Por exemplo, e eu falava, as pessoas até sabiam, por parentes aqui, sabiam que eu saía do corpo, sabiam que eu tinha um site, que eu via no Facebook às vezes minhas postagens, mas ninguém, né, de forma muito educada, às vezes em quando um entra assim, mas eu bloqueei um monte por causa de coisa assim. Às vezes chegava nas festas assim, o pessoal dizia, lá vem um voador lá, no ambiente de família, tinha sempre uma gozação, e isso aí voa. Aí, sabe quando tá tudo em amigo, os caras querem tirar onda, derrubar a sua pessoa. Então eu criei aos poucos um posicionamento em que as pessoas não conseguem fazer isso. Porque quando faz, eu também estou tranquilo. Não. Aí chega uma hora que as pessoas chegaram para mim e falaram assim, Saulo, você fala um monte de coisa lá, tal, mas o que mais me impressiona nas suas atitudes em você não é o que você fala, o que você diz que faz, mas é o seu posicionamento, velho. É o equilíbrio, a forma como você se coloca, a calma que você transmite, né? Não é forçado. Então isso que é bacana, é isso que faz, você vai ver as pessoas, elas estão querendo o fenômeno de uma forma muito desesperada, né? Mas não olharam para si próprio, não observaram as atitudes, né? Elas criam um personagem espiritualista, né? Mas na verdade elas não estão bem, elas estão nervosas, aquilo é tipo uma fuga da realidade. Elas usam ficar ali, andando aqui de volta. Elas usam a espiritualidade para criar uma fuga da sua própria realidade, eu explicar suas esquisitices. Tem muita gente que faz isso. Então a busca pela espiritualidade é uma coisa muito simples, é dessa forma que eu vejo. Eu estou aqui batendo um papo com vocês porque a experiência mexeu bastante comigo essa noite, sobre lucidez, sobre posicionamento. E, inclusive o cara falou para mim, para terminar, que eu deixei para o final de propósito, Saulo, você próprio busca, mas muitas vezes você fica inconsciente, fica fazendo coisas, porque não tem como, né? Você, apesar de buscar, de se preocupar, você também perde a lucidez por coisas que
com certeza também são banais, mas é que não tem como a gente ir muito longe nesse ponto, né? Não tem como a gente ir mais longe do que isso. Bom, eu fico por aqui, foi um FAQ pequenininho, algumas dicas, as pessoas às vezes cobram assim, Saulo, faz um FAQ e tal. Eu não gravo sempre, quando eu paro para gravar assim, eu sempre passo uma ideia de determinada coisa que eu vivi, né? Que eu passei, eu acho importante, e é isso aí. E valeu tentar cuidar desse sentido, desses pontos aí. Não adianta chegar pra gente aqui e falar, eu fiz um monte de técnica, eu fiz técnica da corda, eu fiz técnica não sei de quê, se você internamente não observa. E o que é lucidez? Não é a capacidade de olhar lá fora, é você olhar para você de forma forte a ponto de você perceber o que está lá fora, de você perceber as atitudes externas também, né? Isso faz você perceber o ambiente, se colocar naquele ambiente, percebendo onde está, como agir, como tem agido, como melhorar, o que pode ser colocado de forma aqui e ali, e aí faz diferença em tudo. Faz você uma pessoa consciente no corpo físico, acredite, isso é difícil pra caramba. Galera, eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, a gente se vê em breve, FOI. Fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.